Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Evangelho no Tempo da Pandemia. Meu nome é Flávia Policarpo, para aqueles que ainda não me conhecem, é sempre uma alegria, um prazer saber que pessoas novas estão buscando conteúdos da doutrina espírita, mas sobretudo conteúdos que busquem esclarecer e explicar o sentido da vida, né? O porquê estamos aqui, o para que estamos aqui. E a pandemia tem sido aí um foco, em razão de tudo que nós estamos passando aí há pouco mais de 2 anos, para tentarmos entender o porquê da pandemia, para que da pandemia, né? Se isso é castigo, se isso não é castigo. Só entendemos porque vivemos e temos um olhar mais restrito, né? Como humanos, e nesse momento espiritual em que nós vivemos e estamos, né? Nós passamos sempre a olhar com uma tendência maior para os aspectos negativos e nós só vemos problemas, vemos que não tem solução, né? E em muitos casos chegamos a pensar que não vale nem mesmo a pena viver essa vida. E a proposta da doutrina espírita é nos mostrar o sentido da vida como algo que é maravilhoso, que nós estamos aqui numa grande oportunidade, que a pandemia é só mais uma fase, ela é só mais uma etapa da nossa evolução e da nossa jornada espiritual. Então, essa é a proposta dessa nossa série, o que aprendemos com a pandemia, e que eu sempre coloco o que aprendemos de bom com a pandemia, porque esse é o enfoque que nós estamos dando, é extrairmos e refletirmos, pensarmos e avaliarmos dentro do nosso mundo individual e do mundo que nos cerca, o quanto nós aprendemos, o quanto nós nos transformamos, o quanto nós estamos muito melhores do que quando entramos na pandemia. Né? Tivemos uma série de problemas, de dificuldades, já conversamos aqui ao longo dessas semanas, né? Nós preparamos essa série de 22 semanas, sendo uma para abertura, 20 temas e uma para conclusão e um fechamento de todas essas nossas reflexões. Hoje nós estamos no tema 14, que é o desapego, né? E como nós também esclarecemos, ou para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós sempre baseamos o nosso tema. Então, por exemplo, esse tema de hoje, desapego, como todos os outros, sempre baseado em uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a obra básica, esse aqui é o meu, que a obra básica é a primeira obra, o primeiro livro que traz todo o resumo, o conteúdo, todo o embasamento da doutrina espírita. Então, todos os conceitos, toda a origem do pensamento da doutrina espírita está neste livro. Ele é dividido em 4 partes e cada uma dessas partes depois originou os demais livros, que nós chamamos da codificação, que é o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Então, esses 5 livros compõem todo o pensamento da doutrina espírita que foi trazido pelos espíritos, não é? Através de diversos médiuns e foi organizada e codificada por Allan Kardec. Então, essa codificação é a forma de organização do conteúdo conforme a forma de organização do pensamento da época, mas o conteúdo é dos espíritos. Tem 1019 perguntas de inúmeros temas sobre a vida, não é? Por isso que também a proposta dessa nossa série inspirada, não é? Porque a gente sempre coloca também que o canal é dos espíritos, nós somos inspirados, pedimos ideias, pedimos intuições e elas vêm, né? E quando nós vamos percebendo, nós vamos nos desapegando de nós mesmos e vamos percebendo que quando nós confiamos e temos fé, nós podemos sim ser ajudados. E os espíritos nos auxiliaram, mais uma vez, na organização dessa série. E o que é interessante é que esse é um livro que também nos convida ao desapego de lermos ele todinho na sequência, né? Porque cada capítulo, cada item aqui vai ter um tema que nos atrai em função das nossas questões de vida, né? Por isso que a doutrina espírita ela é uma filosofia, uma ciência e uma religião, porque a organização é baseada em métodos científicos, ela é uma religião no sentido de ter o conteúdo por partir da existência de Deus, não é? E ela é filosófica porque ela traz e esclarece essas questões da vida. E a organização dela é feita em perguntas e respostas. Então, se nós tivermos uma dúvida, né, como essa de hoje que nós vamos conversar, é só ir lá e falar, olha, tem uma pergunta aqui, por exemplo, tem um tema sobre a infância, né? Sobre a morte na infância. Ah, estou passando por isso. O que fala sobre a morte da infância? Aí a pergunta 157, vai lá na página 157 do meu livro, vai lá e vai responder, né? E assim por diante.
E o tema de hoje, né, para a gente já ir entrando aqui no tema propriamente dito, ele está na pergunta 720 e ele vai falar da lei de conservação. Então, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela vai tratar das leis morais, que são as leis naturais, ou também chamadas leis divinas. Então, lá, nessas leis morais, nós vamos ter a lei de liberdade, a lei de igualdade, a lei de progresso, sociedade, destruição, conservação, a lei de reprodução, a lei do trabalho, a lei de adoração, né? E a última que é a lei de amor, justiça e caridade, que é a que condensa todos esses princípios morais. Então, veja, nós não precisamos ter nenhuma religião. Se nós entendermos a vida e seguirmos essas leis, elas são as leis naturais, né? E a lei de hoje, que é o foco da pergunta, é a lei de conservação. Então, é muito interessante que, particularmente eu e a minha gostamos muito de estudar a lei de conservação, destruição juntas, porque elas fazem um elo e mais a lei do progresso. Fazendo a leitura dessas três perguntas, desses três capítulos, nós compreendemos inúmeras coisas. Mas aí também você fala, a lei de sociedade também justifica. Mas conservação, destruição e progresso, quando nós lemos em conjunto, dá uma interpretação poderosa de entendermos que a vida, tudo que nós passamos, estamos passando, está certo. Essa é a conclusão. Por mais que entendamos e achemos, mas quando nós nos apegamos, né, nos atentamos aos ensinamentos, né, e nos desapegamos dessa nossa baixa compreensão, né, de que nós estamos aqui para sofrer, nós vamos então entender a vida de uma forma muito mais leve e teremos mais energia e força para superarmos as dificuldades. As dificuldades existirão, continuarão existindo, né, elas existem, continuarão existindo, só que nós vamos tendo ferramentas cada vez melhores para passarmos por essas dificuldades. É aí onde entra a lei do progresso. Se nós imaginarmos que a pandemia que estamos passando hoje, ela tem todos os melhores recursos inimagináveis das vidas que já passamos ou que a humanidade passou, né? Então, nós entendemos que nós estamos aqui tendo inúmeras encarnações no planeta Terra, então, grande parte de nós viveu a história e quando no passado nós tivemos toda essa ferramenta, toda essa forma de comunicação, todos esses medicamentos, toda essa ciência, todas essas pessoas envolvidas na busca de encontrar uma solução, mas com muito conforto, não é? Então, se nós olharmos sobre esse aspecto, nós estamos no melhor momento da nossa vida espiritual e aqui na Terra é a melhor pandemia que nós sonharíamos em ter. Não é? Pensando nas pessoas que passaram, pensando na guerra, a gripe espanhola, que foi há cerca de 100 anos, depois as guerras na sequência, se pegarmos só esses 3 episódios, quanta dificuldade, quanto desespero, quanto apego não se ficou a pessoas sem saber se tinham morrido ou se não tinham morrido. Então, veja, esse momento que nós estamos passando com a pandemia, com toda essa questão tecnológica, principalmente, essa nossa nova forma de comunicação, que é por isso que também proporciona que estejamos aqui hoje. Então, independente de ter ou não a pandemia, essa forma de tecnologia vai ficar. Tá? Então, o desapego, que é a proposta da nossa pergunta de hoje, ela diz o seguinte, a pergunta é a 720, ela está no subitem privações voluntárias, mortificações. E é a seguinte, a pergunta, as privações voluntárias com vista a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? E aí os espíritos respondem, fazer o bem aos outros e tereis mérito maior. E a 720A, que é o desdobramento. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Os espíritos respondem que sim. A privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva a sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar o necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão, ou seja, será algo inútil, será uma piada, não terá nenhum valor. Pensando aqui na pandemia, quantas privações nós não tivemos que passar, involuntárias, muitas delas, não é? Porque nós tivemos que nos submeter à lei de sociedade que nos impõe,
né? Então, a lei de sociedade aí se fazendo valer. Em função dessa questão social, nós tivemos que nos privar e nos preservar para nos preservarmos. Então, nós tivemos que nos privar dos prazeres inúteis. Então, essa privação, seja ela voluntária ou involuntária, né? Essa privação no sentido de que nós fazemos o bem para os outros, essa que tem valor. Então, aprendemos com a pandemia inúmeros desapegos. Nós tivemos que nos desapegar daquela nossa rotina. Quanto nos sofremos no início querendo a vida de volta? O novo normal, que foi a expressão que surgiu. Não vai voltar. Mas no começo da pandemia nós queríamos. E nós tivemos inúmeras pessoas que passaram por esse estágio, o estágio da negação, ou o estágio de querer aquela vida que estava boa, que estava tudo certo, que estava tranquilo, apegada àquela situação. E com o tempo foi percebendo que não queria, mas ainda assim, que não podia, né? Desculpa, que não podia, mas ainda assim dizia, não, mas eu quero aquela vida, mas nós nunca somos mais iguais. Cada dia que nós passamos, nós evoluímos, é a lei do progresso. Por isso que uma lei, na verdade, elas estão todas interligadas, é só uma separação aqui didática. Então, vivendo em sociedade, nós precisamos progredir, queiramos ou não. Então, a lei do progresso, ela é independente da nossa vontade. Então, esse desapego também foi trabalhado por nós, querendo ou não, do ponto de vista material. Nós percebemos que nós precisamos de muito menos coisas materiais para sobrevivermos. Principalmente aquelas pessoas que tiveram que, como eu, sair de São Paulo, de uma cidade, e ir para o campo. Nós fizemos uma mala e ficamos com aquelas roupas, né? Até conseguir voltar, no mínimo um mês. Então, era o que tinha, era aquilo. Porque nós não podíamos ficar circulando, nós não podíamos nem sequer ficar voltando para a nossa casa sem medo ou sem pânico, que era essa situação que nós vivíamos. Então, nós aprendemos que também houve dificuldade na alimentação. Os lugares fechados, pode, não pode. Então, em função disso, nós tivemos que nos desapegar daqueles excessos e vivermos com aquilo que nós tínhamos, aprender a usar desapego a marcas, né? Vou dar aqui um exemplo pessoal. Fizemos uma compra num supermercado aqui local e a lista era dos itens. Pão, leite, requeijão, arroz. Veja, não deu para especificar a marca que eu queria. E com isso nós descobrimos inúmeras marcas que nós falamos, essa marca é ruim ou é muito barata. E um dos critérios que o supermercado usava era justamente o preço, ou seja, ele pensava no custo. E com isso nós descobrimos inúmeras marcas. Então, por um exemplo pequeno como esse, nós nos desapegamos de uma marca de requeijão, de queijo, de pão e entendemos que aquele também é bom, que daquele jeito também pode ser, né? E não apenas daquela forma rígida, paralisada, que se não for nessa marca de requeijão, não tá bom. Estragou o meu café, estragou a minha refeição. Então, veja, é no exemplo mínimo que nós estamos percebendo, né, esse desapego. O desapego também nessa questão de vivermos o nosso mundo. Quanto nós não desenvolvemos da solidariedade, ajudando o vizinho, ajudando aquelas pessoas que não podiam sair de casa, principalmente os idosos. O quanto não se criou um círculo de solidariedade, principalmente no início e no auge da pandemia. Então, nós tivemos que nos desapegar do nosso egoísmo e nos colocarmos para ajudar aos outros. Tivemos que nos desapegar daquela rotina confortável e tivemos que muitos morar sozinhos, as famílias que tinham crianças que os idosos cuidavam, né, os avós cuidavam, isso foi um ponto muito duro no início da pandemia, porque era aquela separação, as crianças eram um perigo e os idosos eram os mais frágeis. E com isso houve um rompimento que a estrutura que nós temos aqui no Brasil, grande parte, os avós ficam com os filhos para os pais irem trabalhar. E aí? Só que aí o trabalho também foi para dentro de casa. Então, nós tivemos que nos desapegar dos nossos escritórios, tivemos que nos desapegar daquela rotina, não é? O desapego material, então, como nós colocamos, o número de roupas ficou reduzido. E nós também percebemos que, como nós não saíamos de casa, não se requeria muita variedade, não é?
nós não tínhamos muita necessidade. Uma questão marcante do ponto de vista aí feminino foi o salto alto. Então nós nos desapegamos em grande parte do salto alto. Está retomando uma sim, outra não, uma grande parte não quer mais o salto alto. Porque entendeu que ou já deu, ou aquilo não tem tanto conforto, então nós somos sendo levados também para roupas mais confortáveis, viver em casa de uma forma mais confortável. E passamos a ter uma inversão no sentido de que nós já estávamos muito desapegados da família, muito desapegados dos relacionamentos. E aí também nós somos forçados involuntariamente a ficarmos apegados o tempo inteiro dentro de casa. Então foi um grande desafio a questão das relações familiares. Não é? Então veja, essas privações, quando elas passaram a ser voluntárias, e sobretudo agora que estamos aí caminhando, a pandemia ainda não acabou, ela está quase acabando, mas depende de nós também, nos desapegarmos, né, dessa consciência de que, não, está tudo certo, nada depende de mim, estou completamente desapegada da pandemia. Não, nós temos que entender que ela ainda está aí, ela ainda está trazendo consequências, não da mesma forma, mas ela não acabou, não é? Então, esse desapego, ele é nesse sentido. Também o desapego em relação aos nossos parentes, amigos e familiares, com tantas milhares de pessoas que morreram, que desencarnaram. Né? Do ponto de vista da doutrina espírita, dos espíritos, da visão com um olhar de vida espiritual, a Terra é mais um momento. É mais uma fase da nossa jornada espiritual. E nós temos ainda dificuldade de aceitar isso. Então, nós sabemos que nascemos e que vamos morrer. Essa é a única certeza da vida. Mas nós não nos preparamos para ela. Também entra um pouco a lei de conservação. Eu quero ficar ao máximo que eu puder, eu quero aproveitar o máximo que eu puder. Mas também nós temos vivemos ainda aquele momento em que nós somos apegados aos nossos familiares. A pessoa está lá desesperada, numa situação muito crítica, já não tem a menor condição de continuar vivendo, ou uma doença muito grave, mas nós queremos aquela pessoa conosco, porque nós somos ainda egoístas. Então, esse desapego de o Covid, eu não posso fazer nada. Lá no começo, principalmente da pandemia, não se podia visitar os parentes, uma pessoa o familiar ia para um hospital e nós tínhamos aquela sensação de que agora eu não consigo mais ver, nunca mais vou ver. Ou a pessoa que ia para o hospital tinha aquela sensação, e agora? Será que eu vou rever a minha família? Então houve um desapego forçado no ponto morte, não é? Toda essa forma bruta para nós, ela serviu para nos trazer esse ensinamento de que nós precisamos nos desapegar, que nós não temos controle da vida, que nós não temos controle de tudo. Então, acaba nos trazendo uma lição de humildade. Nós temos a tecnologia, nós temos a inteligência, nós temos o conhecimento, a parte tecnológica extremamente avançada. Só que o que estava faltando, desequilibrado estava, e é para isso também um dos efeitos que podemos compreender da pandemia, é o desenvolvimento moral, é a amenização do egoísmo, a compreensão do desapego do que é terreno. Nós podemos usufruir dos bens terrenos, o bem-estar não é nenhum crime, nem algo ruim, mas nada no excesso. O critério que os espíritos nos trazem nesse capítulo de lei de conservação, que é bem interessante, eu recomendo a leitura para vocês, ele fala do necessário e do supérfluo, por isso que está falando da questão das privações. Então, se nós temos algo que nós trabalhamos, nós temos energia, nós colocamos nossa saúde para o bem e não para os excessos. Então, se eu trabalho, porque eu quero deixar o melhor para a minha família, mas eu esqueço de mim, então a minha saúde vai ficar debilitada. Então, eu estou apegado àquela questão material com a desculpa de que é para o bem da minha família. Mas o que vai adiantar trabalharmos e não ficarmos com a família? Então, é necessário um equilíbrio. Será que nós precisamos tanto desses bens materiais? Então, veja, é o equilíbrio. Nós queremos o bem-estar, queremos coisas boas, todos nós queremos viver bem, com conforto. Mas qual é o limite desse conforto? E nós percebemos também nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, esse movimento da desmaterialização.
Então, nós estamos vindo numa onda onde nós não estamos mais tão apegados ao patrimônio, à casa, ao carro. Tudo nós estamos vendo hoje um grande movimento de assinaturas. Então, o patrimônio e a busca é para se ter um conforto, um potencial econômico. Por isso que os investimentos estão aí crescendo, todo mundo quer investir, todo mundo precisa investir. Por quê? Grande parte desse pensamento da mobilização, do ter, ele está em transformação. Né? Então, nós já estamos vivendo numa fase de desapego excessivo aos bens materiais. Nós não precisamos, nós podemos compartilhar. E é onde nós vemos esse movimento de tudo compartilhado, o carro compartilhado, a casa compartilhada, né? Hoje helicóptero compartilhado, hoje acho que tudo que nós pensarmos aí é possível compartilharmos em termos de bens materiais, né? O escritório está compartilhado, então não preciso ter a minha sede, não preciso ter a minha empresa, aqueles patrimônios gigantescos. Então nós vamos canalizar para fazer bom uso, né, daquilo que é material. Mas o foco hoje que nós temos percebido é as pessoas querem viver a vida bem e sem estarem escravizados com as questões materiais. Né? Então, veja, o tema é extremamente palpitante. Nós vamos falando aqui a partir de uma pergunta e vão surgindo inúmeras conexões, né? Mas a nossa proposta justamente é essa, é fazermos esses vídeos curtos, de cerca de 20, já estamos em quase 22 minutos. Mas essa é a nossa proposta. Né, de fazermos pequenas reflexões, porque o objetivo aqui é divulgar a doutrina espírita, é divulgar nessa série o Livro dos Espíritos, e na próxima semana o Almir vai trazer o tema da igualdade. Então eu convido a todos para que participem, divulguem, se inscrevam no nosso canal, participem, reflitam, busquem as leituras dos livros, a pergunta do Livro dos Espíritos, passei lá por curiosidade, porque tem inúmeras respostas que nós fazemos e que queremos sobre a vida. Um grande beijo a todos e até uma próxima.